como, na verdade, nós vamos coordenar a mesa, passamos inicialmente a palavra a nós próprios, que também somos membros desta mesa, né? O que devemos dizer sobre a proposta curricular é que é um trabalho muito sério que envolveu muitos docentes do primeiro, segundo e terceiro graus. E só por esse fato merece a atenção de quem se liga ao ensino da língua portuguesa e das outras disciplinas nesses níveis de ensino. Não aparece esta proposta, é preciso que se diga desde o princípio, como uma solução pronta, como um produto acabado, como um receituário, como um rol de conteúdos a serem seguidos. O que, na verdade, o propósito da proposta é um estímulo à reflexão, provocando um novo ponto de vista, uma mudança de atitude em relação à língua e à linguagem, a uma nova consciência do professor de língua portuguesa. E para essa reflexão, para essa transformação, a proposta parte de 4 questões básicas. Por que e para que ensinar língua portuguesa na escola? De fato, se nós pensarmos bem, o estudante entra na escola já falando português. Nós vamos ensinar o quê? Para quê? Vejam que o ensino é diferente da língua estrangeira. Uma língua estrangeira começa na estaca zero. O aluno é completamente analfabeto pela parte escrita e pela parte oral. A língua portuguesa não. Ele já entra com uma bagagem linguística muito grande. Portanto, é evidente que o objetivo maior da escola é perseguir a língua escrita. E, através da língua escrita, desenvolver mais a expressão oral do aluno. Para quê? Para que ele possa se integrar bem na comunidade em que vive. Para que ele possa se comunicar bem. E a outra questão é o que e como ensinamos. Leva aos objetivos a que nos propomos? Este é um propósito muito sério. Porque antes da proposta, o ensino da língua portuguesa era centrado em regras. Não sei quantos se lembram, mas antes o aluno estudava muito, excessivamente, a análise sintática na escola. Ele, às vezes, saía um exímio conhecedor de análise sintática, de sujeito de predicado, de complemento nominal, e não sabia construir uma frase, ou um parágrafo, ou um bilhete. Isto não era conveniente. Agora, com a proposta, o centro da preocupação está no desenvolvimento verbal do aluno, está na aprendizagem do texto, daí a valorização da linguagem do aluno, daí o estudo da recepção e produção do texto. É um enfoque diferente. E, para este enfoque diferente, a proposta se fundamenta, pelo menos, em 4 características básicas, e nós vamos apenas nos ocupar dessas características agora, para dar chance a outros colegas também de transmitir suas ideias e depois nós discutirmos no momento posterior. Concepção da linguagem é uma característica. Conceito de gramática, a outra. Valorização do texto, a outra. E variabilidade linguística, a outra. Concepção de linguagem. Aparece a linguagem na proposta como uma atividade humana, social e histórica. Humana por quê? Porque a linguagem é realmente a manifestação do ser humano com toda a sua complexidade para inserir numa determinada sociedade. Aí o seu aspecto social, sendo evidentemente uma evolução de etapas anteriores da evolução cultural como um segmento histórico. É um processo coletivo, é um processo construtivo, que é formado por determinadas regras. E tem a sua significação, chega à sua significação determinados por vários fatores. Fatores culturais, as relações que se estabelecem entre os indivíduos, a imagem que faz um do outro, os conhecimentos que partilham. Eu vou dar um exemplo.
Recentemente, o novo presidente, Itamar Franco, nomeou para o Ministério da Cultura o conhecido filólogo Antônio Weiss. E, em decorrência disso, saiu uma piada no Congresso. Um senador disse ao deputado: "Você sabe por que o presidente nomeou o ministro da Cultura?" "Não, é porque pensou que o nome dele fosse Antônio Uai." Para o entendimento desse texto, há fatores culturais preponderantes. Primeiro, é preciso saber que o Uai é uma expressão que caracteriza o mineiro, fator cultural regional. É preciso saber que, na composição política do novo governo, o presidente, originário de Minas, trouxe muitos elementos daquela região, por serem elementos de sua confiança. Então, vejam, o texto humorístico levava a uma certa crítica à nomeação do presidente. E também aí há um outro fator que é preciso levar em conta. É a identidade fonética entre o Uai e o Ais. Apenas uma diferença de um S pronunciado. Graficamente é totalmente diferente. O que eu quero explicar é o seguinte. Aí, o que está influindo na significação é um fator, são todos fatores externos ao próprio material linguístico. É como aquele exemplo que também está na proposta, o aluno diz à professora: "Professora, que horas são? Não é 12:30? Ela falou: "Tá bom, podem apanhar os livros e tomar a merenda." Vejam, o aluno a professora não respondeu à pergunta de horas do aluno. A professora compreendeu a intenção do aluno. Então, independente dos segmentos linguísticos, existia uma relação de situação entre a professora e o aluno. Então, são fatores que interagem e influem na significação e que devem ser levados em conta dentro da própria concepção da linguagem. Um dos teóricos da proposta curricular, o João Vanderlei Geraldi, ele, para chegar à concepção básica da proposta, ele discute 3 tipos de concepções. A linguagem como uma expressão do pensamento. De fato, nós, quando traduzimos alguma coisa, expressamos o nosso pensamento. Só que essa concepção leva a ideia de que, se nós soubermos pensar, nós sabemos escrever. Se nós não sabemos escrever, é porque nós não sabemos pensar. E é mais ou menos a concepção que fundamenta a gramática tradicional. A outra concepção que coloca o Vanderlei é que a linguagem é um instrumento de comunicação. De fato, os indivíduos se servem da linguagem para se comunicar entre si, embora não seja suficiente. Esta é a concepção que é base da teoria do estruturalismo, da teoria do transformacionismo. Mas a concepção terceira é que a linguagem é uma forma de interação. Esta é realmente a concepção da linguística do texto, da linguística da enunciação, que foi a base da sustentação desta proposta. Por quê? Porque a proposta valoriza bastante a interação social e a interação por meio da linguagem. Né? Em relação ao ensino, os 3 enfoques da linguagem são referidas por Hilari e Pocente também num dos artigos que sustenta o fascículo do Projeto IP, que é ligado à proposta. Como é que, evidentemente, eles enfocam a linguagem para o ensino? É preciso entender que nós devemos ver a língua de 3 pontos de vista diferentes. Uma coisa é falar a língua portuguesa. Outra coisa é trabalhar com a língua portuguesa. Outra coisa é falar sobre a língua portuguesa. Então, a proposta pensa numa atividade linguística, isto é, falar a língua portuguesa. O que quer dizer isto? Quer dizer,
abrir espaço o máximo possível para o aluno.